Eu vi a luz em um país perdido. A minha alma é lânguida e inerme. Oh, quem pudesse deslizar-se sem ruído, no chão sumir-se, como faz um verme. Camilo de Almeida Peçanha nasceu em Coimbra a 7 de setembro de 1867. O seu nascimento veio marcar a poesia portuguesa de uma maneira extraordinária. Nesse mesmo ano morre Charles Baudelaire, o autor de Les Fleurs du Mal, que lança as bases do simbolismo francês. Apesar de filho ilegítimo, Camilo Peçanha pertence a uma nobre família que lhe incutiu o amor pelas instituições e o gosto pela tradição. Na pedra tumular de Camilo Peçanha, no cemitério de São Miguel, em Macau, existe esculpido o brasão da família Peçanha. Embora Camilo Peçanha nunca tenha sido defensor da causa monárquica, este brasão acompanhava-o. É um brasão de uma família italiana que veio para Portugal no século XIV, no reinado de Dom Dinis. Tatuagens opulentes do meu peito, troféus, emblemas, 2 leões alados, mais, entre corações engrinaldados, o enorme, soberbo amor perfeito. E o meu brasão tem de ouro, num quartel vermelho, um lixo, e no outro uma donzela, em campo azul, de prata o corpo, aquela que é no meu braço, como um broquel. Timbre, rompente, a megalomania. Divisa, um lai, que insiste noite e dia, lembrando ruínas, sepulturas rasas. Entre castelos, serpes brilhantes, e águias de negro desfraldando as asas, sobre que realça o oiro dos besantes. Em Coimbra viveu durante muito pouco tempo. O seu pai era ainda estudante de Direito quando ele nasceu, e a sua mãe, uma rapariga do campo, Maria do Espírito Santo. A ligação do pai e da mãe, embora nunca tenha sido legalizada através do matrimónio, foi uma ligação que durou muito tempo. O casal, Dr. Peçanha e Maria do Espírito Santo, tiveram 5 filhos. Camilo, o mais velho, 2 Madalenas, a Madalena da Paixão e a Madalena da Purificação, o Francisco e o Manuel Luís, que seria muito estimado pelo irmão Camilo. A família acompanhou sempre as diversas colocações do pai. Após a formatura, o pai foi colocado nos Açores, na ilha de São Jorge. Mais tarde é colocado no Mogador. Depois, vai exercer a sua atividade em Lamego. Camilo acompanhou-o, tendo completado a instrução primária nesta cidade. A família regressa aos Açores, desta vez para a Ilha Terceira. O Dr. Francisco Peçanha ocupa o cargo de juiz da Vila da Praia da Vitória. Juiz errante, em 1882, segue para Vila Nova de Foscoa.
e no ano seguinte para Vila Pouca de Aguiar. Enquanto Camilo faz os seus estudos secundários no Liceu Central de Coimbra, onde os termina em 1884, ano em que seu pai o perfilha. Camilo Peçanha matriculou-se na Faculdade de Direito seguindo a carreira do pai. Foi sempre uma pessoa muito inteligente, portanto foi de certo um bom aluno, tendo interrompido os seus estudos durante 2 anos, provavelmente por motivos de saúde. Foi em Coimbra também que iniciou a sua atividade literária, colaborando com alguns jornais da terra, como a Gazeta, a Crítica, o Intermezzo. E aqui também lhe despertou a sua veia poética, escrevendo alguns dos poemas que posteriormente vieram a ser publicados na Clepsidra. Passou o outono já torna ao frio. Outono de seu riso magoado. Álgido inverno, oblíquo o sol gelado, o sol e as águas límpidas do rio. Águas claras do rio. Águas do rio fugindo sob meu olhar cansado. Para onde me levais, meu vão cuidado? Aonde vais, meu coração vazio? Ficai, cabelos dela flutuando, e debaixo das águas fugidias, os seus olhos abertos e cismando. Onde ides a correr melancolias, e refratadas longamente ondeando as suas mãos translúcidas e frias. Durante os 7 anos que medeiam entre a entrada na universidade e a formatura, em julho de 1891, Camilo vive a boêmia coimbrã, ao mesmo tempo que desenvolve a sua vocação literária. Em outubro de 1892, Camilo, após concurso público em que fica classificado em 4º lugar entre 50 concorrentes, é nomeado subdelegado do Procurador Régio em Mirandela. No final desse mesmo ano, pede transferência para Óbidos, onde vai trabalhar com seu colega e grande amigo desde os tempos de Coimbra, Alberto Osório de Castro. Compõe nessa altura o poema Paisagens de Inverno. Oh, meu coração, torna para trás, onde vais a correr desatinado? Dedicado ao amigo e irmão do seu grande amor, Ana de Castro Osório. Camilo Peçanha era uma figura que gozava na minha família Castro Osório de Castro, de uma grande consideração. João de Castro Osório, o filho mais velho de Ana de Castro Osório, quando faleceu, incumbiu a mulher de me vir entregar as cartas inéditas do Camilo Peçanha para Ana de Castro Osório e a resposta dela. São 3 cartas que são comoventes, porque ele abre-se à mulher que ele amava de uma forma total e não esconde nenhuma das suas fraquezas ou dificuldades. Confessa que tem o pavor do cárcere tenebroso da loucura, que a mãe sofria de crises de saúde mental. E Ana, como lhe responde? Eu estou comprometida e eu não sou pessoa que falta à minha palavra. Mas digo-lhe, se as condições fossem outras, eu teria muito prazer em responder esta carta. Nessa carta, onde ela recusa o amor de Camilo Peçanha, tem no final uma coisa tocante. Ela sabia que ele se ia embora. E ela diz-lhe assim: eu não digo a ninguém da minha família que recebi esta carta. Se quiser, venha-se despedir de mim. Nada o constrangerá. E ele foi, efetivamente, despedir-se dela por uma questão de amizade incondicional. Ela, entretanto, casou, fez a sua obra e ela se deve à recolha dos contos tradicionais portugueses que ela ouvia a velha rendeira e outras pessoas do povo, as avós, que recolhia depois e publicava. Ana de Castro Osório fez também uma recolha das rimas da primeira infância, que faz parte do acervo da nossa cultura ancestral. Ela teve também um outro papel importantíssimo. Ela foi a primeira feminista portuguesa. Tinha 20 e picos anos e a primeira publicação que ela faz um folheto
intitulado "As mães devem amamentar os seus filhos". E foi distribuir esse folheto em Setúbal ao escândalo, à porta das fábricas de conservas, às mulheres, às empregadas, às que amamentavam os filhos das senhoras. Nessa altura, quando ela publica o Manifesto da Causa Feminina, entre aspas, como ela diz, às mulheres portuguesas, que foi traduzido mais tarde para francês, diz isto, que foi o lema da sua vida: ser feminista não é querer as mulheres umas insexuais, umas masculinas de caricatura, como alguns cuidam, mas sim desejá-las criaturas de inteligência e de razão, educadas útil e praticamente, de modo a verem-se ao abrigo de qualquer dependência, sempre amarfanhante para a dignidade humana. Faz parte da aura romântica que envolve o poeta a ideia de que terá sido o desencontro destes amores que explica a decisão de concorrer ao lugar de professor do Liceu de Macau, então recém-criado. O concurso, os resultados, a nomeação e o embarque, tudo se conclui em menos de 6 meses, o que parece encontrar sentido na célebre Canção da Partida. Ao meu coração um peso de ferro eu hei de prender na volta do mar. Ao meu coração um peso de ferro lança-o ao mar. Quem vai embarcar? Que vai degradado as penas de amor não queira levar? Marujos, erguei o cofre pesado, lancai-o ao mar. E hei de marcar um feixe de prata. O meu coração é o cofre selado. As 7 chaves tem dentro uma carta, a última, de antes do teu noivado. As 7 chaves, a carta encantada e um lenço bordado, esse hei de levar, que é para o molhar na água salgada no dia em que, enfim, deixar de chorar. Em 19 de fevereiro de 1894, embarca pela primeira vez para o Oriente. Nas cartas que envia no decurso da viagem a bordo do Santo Domingo, Camilo relata alguns episódios que envolvem os passageiros, mas o seu olhar está sobretudo ávido de novas sensações, de diferentes paisagens. Port Said, Aden, Singapura. Singra o navio, sob água clara vê-se o fundo do mar de areia fina. Impecável figura peregrina, a distância sem fim que nos separa. Seixinhos da mais alva porcelana, conchinhas tenuamente cor-de-rosa, na fria transparência luminosa repousam fundos sob a água plana. E a vista sonda, reconstrói, compara, tantos naufrágios, perdições, destroços. Oh, fuge da visão, linda mentira. Róseas e uninhas que a maré partira, dentinhos que o vai-vem desengastara, conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos. Depois das primeiras emoções na chegada aos mares da China, por fim, a entrada em Macau. Camilo Peçanha decidiu ir para Macau. Foi e lá viveu o resto da sua vida, tendo vindo a falecer em 1926. Durante o período em que esteve em Macau, veio, no entanto, a Portugal por várias vezes. Algumas por férias, outras por motivos de saúde. Estes retornos ao país perdido foram muito importantes para o poeta, porque nele conheceu a vanguarda literária da época, nomeadamente Fernando Pessoa. É frequente notar que as imagens orientais surgem na poesia de Peçanha ainda no tempo de estudante, em Coimbra. O que serve para alguns minimizarem a importância da sua passagem por Macau e o conhecimento que tinha da poesia chinesa. Também são referidas as longas estadias em Portugal, para, do mesmo modo, diminuir a sua ligação ao Oriente. Sabe-se, porém, que um dos seus temas privilegiados, nas tertúlias de Lisboa,
é o lendário Extremo Oriente e a vida em Macau. Em Portugal, ficava normalmente numa quinta da família, perto de Braga, e quando vinha a Lisboa, hospedava-se no Hotel Francoforte, de Rossio. Apesar de regressar a Portugal para tratar a sua precária saúde, Camilo pouco descansa e deleita-se na boémia lisboeta. A sua companhia às mesas do Martinho do Rossio, do Café-Restaurante Londres e do Café Royal ao Cais do Sodré e da Cervejaria Trindade era extraordinariamente disputada. As suas passagens por Lisboa eram bem recebidas pela intelectualidade, que muito apreciava as suas poesias, e alguns, como Fernando Pessoa, sabiam os seus versos de cor. A primeira vez que volta a Portugal, em agosto de 1896, Camilo instala-se em Lamego, junto da família, onde passa o verão. Mas as obrigações da junta médica levam-no a Lisboa, o que também será a oportunidade para conviver com outros intelectuais e artistas. A segunda vinda, em 1899, foi expressamente determinada pelo Ministro das Colónias, tendo aproveitado para fazer caminho através de França, onde se demora algum tempo, em Paris. Os quase 7 meses de estadia são consumidos entre Lisboa, a longa espera nos ministérios para tratar dos assuntos burocráticos, e Braga, para onde os pais se haviam mudado. Regressado a Macau, é empossado no lugar de conservador do registro predial, passando a exercer uma atividade mais próxima da sua formação jurídica, sem, no entanto, abandonar o professorado. Apesar das persistentes críticas ao seu desleixo profissional, contrariadas por pareceres que garantem a sua probidade e inteligência, é nomeado juiz de direito substituto em abril de 1904. Em agosto de 1905, adoece gravemente e volta a Portugal, onde chega em estado lastimável, segundo as suas palavras, apenas regressando a Macau em janeiro de 1909. Passa a maior parte deste tempo na casa familiar de Braga. Em finais de 1905, instala-se em casa de seu primo, na Quinta dos Marmelos, local paradisíaco nos arredores de Mirandela. Aí procura recuperar a sua saúde débil, dando longos passeios no campo. Encontraste-me um dia no caminho em procura de quê? Nem eu sei. Bom dia, companheiro, soldei, que a jornada é maior indo sozinho. É longe, é muito longe, há muito espinho. Paraste a repousar, eu descansei. Na venda em que poisaste, onde poisei, bebemos cada um do mesmo vinho.
É no Monte Escabroso, solitário, corta os pés como a rocha de um calvário e queima como a areia. Foi, no entanto, que chorámos a dor de cada um. E o vinho que choraste era comum, tivemos que beber do mesmo pranto. Na última viagem a Portugal, em 1915, em licença graciosa de 7 meses e 14 dias, fica instalado em Lisboa. Nesse período, são intensos os contactos com a família Osório de Castro. Apesar de pouco convivial, Peçanha estabeleceu relações de amizade que perduraram até ao fim da vida. Primeiro com Alberto, seu colega de direito em Coimbra. Depois com Ana, a tal ponto sua admiradora que viria a promover a única edição da Clepsidra em vida do poeta. E também com o filho desta escritora, João Osório de Castro, que seguiria os passos da mãe como divulgador da obra de Peçanha. Ana de Castro Osório sabe que ele está no Hotel de Frankfurt e pede a um sobrinho, o António Osório de Castro, tu vai e vê se consegues trazer o Camilo Peçanha para vir à minha casa almoçar. O jovem foi falar com o Camilo Peçanha, o Camilo Peçanha simpatizou com o rapaz, disse, espera um pouco que eu já vou ter lá. E foi. Por conseguinte, Ana de Castro Osório conseguiu que o Camilo Peçanha regressasse ao convívio com ela, porque o convívio tinha sido interrompido desde 1893. Ele passou a ir às noites a uns serões literários onde ele declamava os seus poemas, porque ele tinha tudo na memória, não tinha nada escrito. E então o João de Castro Osório recolhia os poemas e chegava-se ao fim da noite e mostrava ao Camilo Peçanha para ver se havia algum erro. E foi assim que Ana de Castro Osório conseguiu ficar com 30 poemas que constituíram a Clepsidra, que ela depois publicou nas suas edições, Lusitânia. Este livro ela mandou depois para Bacau e ele levou 7 meses para agradecer. Quando recebeu o livro, ele responde-lhe assim: não quero deixar de agradecer-lhe penhoradíssimo a publicação da esquecida Clepsidra e os cuidados de disposição, que é como eu próprio faria, e da ortografia. Acredite que foi das mais doces comoções da minha vida e da minha surpresa ouvir assim evocada e acarinhada diante dos meus olhos a minha pobre alma, há tantos anos morta. Na última viagem a Portugal, também intenso foi o convívio boêmio, em que o excesso de álcool alivia a falta do ópio, em que entretanto se tinha viciado. Fernando Pessoa pede-lhe autorização para publicar alguns dos seus poemas na revista Orfeu. Embora acolhido com delicadeza em Macau, Camilo Peçanha não logrou conciliar as simpatias locais, o que se explica pela sua extrema mordacidade, agudizada por um estrabismo inquietante e um gosto desmedido pela boémia, que causava rejeição numa sociedade conservadora e confinada. Acumula, então, as funções de secretário do Liceu, com o exercício da advocacia. Chegando a Macau, Camilo Peçanha tomou posse do seu lugar de professor de filosofia do recém-criado Liceu de Macau. Conheceu aí Venceslau de Moraes e João Pereira Vasco, formando um trio de bons amigos durante a sua primeira fase de vida em Macau. Camilo Peçanha esteve sempre ligado ao Liceu de Macau, não só como professor de filosofia, mas também de história, geografia, português e cultura chinesa. Após um curto período no Hotel Linqi, Camilo instala-se em casa própria, servido por pessoal chinês.
adapta-se progressivamente aos hábitos orientais, vivendo sob o mesmo teto com uma concubina que havia comprado a um corretor chinês. Camilo Peçanha ligou-se a uma mulher chinesa e desta ligação nasceu o único filho do poeta. Diz-se que quando a mãe de João de Almeida Peçanha entrou em casa de Camilo Peçanha, levava consigo uma filha de uma anterior ligação, Águia de Prata, que viria a ser, por morte da mãe, a substituta desta na vida e na casa de Camilo Peçanha. A sociedade de Macau, portuguesa e macaense, não gostava muito deste tipo de ligações, sobretudo com pessoas de condição social inferior. O estilo de vida escolhido por Camilo levou alguns contemporâneos a compor o retrato de um autêntico mandarim, indiferente aos valores morais pelos quais se regia a sociedade ocidental. Este comportamento, algo diferente de Camilo Peçanha, ultrapassa o ponto de vista estético e intelectual. Peçanha como que afronta o status quo vigente ao assumir esta relação e ao reconhecer o filho natural que tem de uma das suas companheiras chinesas. Só, incessante, um som de flauta chora. Viúva, grácil, na escuridão tranquila. Perdida voz que de entre as mais cisila, festões de som, dissimulando a hora. Na orgia, ao longe, que em clarões cintila, e os lábios branca de carmim desflora, só, incessante, um som de flauta chora, viúva, grácil, na escuridão tranquila. E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite fora calta detém. Só modulada trila a flauta flébil. Quem há de remi-la? Quem sabe a dor que sem razão deplora? Só, incessante, um som de flauta chora. Se Camilo, de facto, se distancia da sociedade macaense, naquilo que pode ser caracterizado como jogos de aparências, não é verdade que menospreza a intervenção cívica, reconhecida, aliás, pelos seus pares. Embora muitas pessoas pensassem e ainda pensam que a vida de Camilo Peçanha em Macau era quase totalmente dedicada ao ópio, o facto é que a sua presença era indispensável em todos os acontecimentos realmente importantes na vida da colónia. Disso são prova os convites para proferir orações de sapiência por ocasião da abertura dos anos letivos no Liceu de Macau, ou o discurso de recepção aos aviadores portugueses que concluem a travessia Lisboa-Macau, ou ainda a participação ativa na loja maçónica local. Camilo Peçanha pertencia à maçonaria e teve uma rápida ascensão durante a sua estadia em Macau. Nós conhecemos dois documentos, um que é a nomeação ao 15º grau e outro logo a seguir ao 18º grau pelo Grande Oriente Lusitano Unido. Juntamente com José Vicente Jorge, com o bispo Costa Nunes e com outros intelectuais de Macau, fundou o Instituto de Macau. Este instituto, que se dedicava ao estudo das coisas chinesas e da cultura chinesa, fez algumas conferências com grande receptividade dentro da colónia de Macau. Tenho sonhos cruéis da alma doente, sinto um vago receio prematuro, vou a medo na aresta do futuro, embebido em saudades do presente. Saudades desta dor que em vão procuro do peito, afugentar bem rudemente, devendo ao desmaiar sobre o poente, descobrir-me o coração de um véu escuro. Porque a dor, esta falta de harmonia, toda a luz desgrenhada que alumia as almas doidamente, o céu de agora, sem ela, o coração é quase nada. Um sol onde expirasse a madrugada, porque é só madrugada quando chora. Durante a sua longa permanência em Macau, Camilo Peçanha era visita frequente do palácio e um dos governadores disse que Peçanha era um dos raros intelectuais
residentes naquelas longínquas paragens. Ao contrário do que muita gente pensa, Camilo Peçanha era visita de algumas das grandes casas de Macau. Uma delas era a casa de José Vicente Jorge, o seu mestre de cultura chinesa, e onde também Camilo Peçanha foi introduzido na cozinha crioula de Macau. Peçanha era invariavelmente convidado para participar em todos os atos públicos importantes que se passavam naquele território. Era chamado a dar a sua opinião sobre diversos assuntos, participando assim na tomada de decisão dos sucessivos governadores. A sua morte foi sentida em Macau, onde é nome de uma rua e foi o rosto de uma nota de 100 patacas. Imagens que passais pela retina dos meus olhos, por que não vos fixais? Que passais como água cristalina por uma fonte, para nunca mais. Ou para o lago escuro, onde termina vosso curso sileno de juncais, e o vago medo angustioso domina. Porque ides sem mim, não me levais. Sem vós, o que são os meus olhos abertos, o espelho inútil, meus olhos pagãos, aridez de sucessivos desertos. Fica sequer sombra das minhas mãos, flexão casual de meus dedos incertos, estranha sombra em movimentos vãos. Com escassos professores de carreira, os sortilégios do Oriente conduziram até ao Liceu de Macau, fundado em 1893, uma pléiade de intelectuais que o frequentaram como quem procura as termas, para tentar curar as mais diversas maleitas. Desvarios estéticos, inconformismos políticos, problemas do coração, inadaptação e melancolia ou sede de aventura. Com um corpo docente e invulgar, José Gomes da Silva, Camilo Peçanha, Manuel da Silva Mendes, Venceslau de Moraes, João Pereira Vasco, entre outros, a poderosa influência do Império do Meio fez-se sentir da forma mais subtil. O Liceu de Macau acabou por ser o berço da sinologia portuguesa contemporânea. Na cadeia os bandidos presos, o seu arte contemplativos, que é das feras de olhos acesos, pobres seus olhos cativos. Passeiam mudos entre as grades, parecem peixes no aquário. Campo florido das saudades por que rebentas tumultuário. Serenos, 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 trouxe-os algemados a escolta. Estranha taça de venenos, meu coração sempre em revolta. Coração, quietinho, quietinho, porque te insurges e blasfemas. Psss, não batas, devagarinho. Olha os soldados, as algemas. Embora tenha ido para Macau como professor de filosofia, a sua formação jurídica em Coimbra deu-lhe uma segunda vida em Macau, a de jurista. Camilo Peçanha foi, sucessivamente, advogado, juiz, conservador do registro predial. A sua fama como advogado foi muito grande em Macau e dizia-se que a causa defendida pelo Dr. Peçanha era causa ganha. O Camilo Peçanha foi também um grande advogado, dos melhores do seu tempo. Coisa curiosa, a única coisa que publicou foi umas alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Goa a defender um opiómano. E aí defende as ideias mais modernas, mais avançadas, manifesta-se contra o preconceito e a violência da confissão. O processo penal resumia-se a extorquir a confissão às pessoas. Não é assim. Deve-se fazer de outra maneira, através de prova capaz, de todos os recursos que hoje a ciência tem ao nosso dispor.
Meus olhos apagados, vendo a água cair, das beiras dos telhados, cair, sempre cair. Das beiras dos telhados, cair, quase morrer, meus olhos apagados e cansados de ver. Meus olhos, afogai-vos na vã tristeza ambiente, caí e derramai-vos como a água morrente. Em setembro de 1908, Camilo Peçanha, numa carta ao seu amigo Alberto Osório de Castro, formulava um desejo: fugir. Fugir sempre, de um lado para o outro, até que a morte me recolha. Tinha nessa altura 31 anos. Estava doente do corpo e dominado por uma abulia sem remédio, de que se lamenta em testemunhos pessoais e que transparece na sua poesia. Poeta desde a juventude, ganhou a admiração de outros escritores, seus contemporâneos. A poesia de Camilo Peçanha serviu de base e de referência para os poetas que, nas primeiras décadas do século XX, renovaram a poesia portuguesa, notadamente Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro, e, a seguir, poetas como Mário Cesarino de Vasconcelos e Eugênio de Andrade. A poesia de Camilo Peçanha, durante muitos anos, ficou prisioneira de um esquema interpretativo que lhe fez muito mal. Esse esquema interpretativo foi uma aproximação a partir de categorias muito generalizantes, como fim de século, decadentismo, a crise do sujeito no século XX, etc. E também uma outra vertente crítica que prejudicou muito o entendimento da sua poesia e a valorização das suas qualidades textuais, que foi a vertente psicologizante. Foi descrito como um poeta abúlico, sem vontade e, coisa curiosa, sem escrita. Criou-se mesmo uma espécie de mito de um poeta sem escrita, que comporia mentalmente os seus poemas e só os recitaria de vez em quando a pessoas da sua mais absoluta confiança. Apenas na década de 1980, algumas publicações vieram mostrar que Camilo Peçanha era não só um poeta que escrevia, mas que principalmente reescrevia à exaustão seus poemas, buscando a melhor forma de compor uma obra que também não era uma obra ao acaso. Nós temos a ideia de que o Camilo Peçanha não tinha sequer energia para idealizar o seu livro de poemas, mas os documentos encontrados recentemente mostram que Camilo Peçanha não só queria compor um livro de poemas, mas ainda atribuiu à sequência dos poemas dentro do livro uma ordem significativa que foi perdida para sempre. Quem poluiu? Quem rasgou os meus lençóis de linha onde esperei morrer? Meus tão castos lençóis. Do meu jardim exíguo, os altos girassóis, quem foi que os arrancou e lançou ao caminho? Quem quebrou, que furor cruel e simiesco, a mesa deu cear, tábua tosca do pinho, e me espalhou a lenha e me entornou o vinho, da minha vinha ao vinho acidulado e fresco. Oh, minha pobre mãe, não te ergas mais da cova, olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova dos meus ossos, o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma de minha mãe, não andes mais à neve de noite a mendigar às portas dos casais. Com a publicação de Clepsydra, em 1920, a editora Lusitânia dava finalmente a conhecer o maior poeta simbolista português, criador de um mundo fugaz e de uma linguagem marcada por uma subtil cumplicidade com o silêncio, como escreveu Eugênio de Andrade, que afirmara que Macau inteiro era pequeno para o poeta. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, crês, nunca pensei num lar onde fosse feliz, e eu feliz contigo. Por ti, nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca te escrevi nenhum versos românticos, nem depois de acordar te procurei no leito como a esposa sensual do cântico dos cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo a tua cor sadia, o teu sorriso terno,
mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que enerva, que provoca, eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor, será talvez começo. Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia talvez de te saber doente. Uma tarefa urgente da crítica é afastar todos esses mitos e todas essas histórias e toda essa legenda de poeta maldito, miserável, bêbado, opiômano, etc. e encarar a sua obra de poeta, de ensaísta e de tradutor com a seriedade que ela merece. Quando Peçanha partiu pela primeira vez para Macau, longe estava de suspeitar que a China o adotaria para sempre. Ou melhor, que ele próprio preferisse o Oriente a este país perdido. As relações de Camilo Peçanha, tais como as de Venceslau Moraes com a China, são algo de contraditório. Por um lado, tem a China clássica, a China produtora de uma cultura sofisticada, de uma literatura esteticamente apurada, que eles admiram. E do outro lado, vê no dia-a-dia um povo miserável, lutando pela sobrevivência, no momento em que o seu país está envolvido num conflito com o Japão, de que sai profundamente humilhado e que obriga a China a abrir os seus portos ao comércio internacional. É verdade que em muitas cartas podemos ler a sua pouca estima pelos costumes do povo chinês. Contudo, é inegável a sua admiração pela arte, filosofia e literatura da mais antiga civilização viva do planeta. Camilo inicia-se desde cedo no estudo da língua e da civilização chinesas, traduzindo 8 elegias com José Vicente Jorge, a quem o ligou uma profunda amizade. Tudo indica que Camilo Peçanha, a partir de 1906, por aí, se dedicou principalmente à tradução da poesia chinesa. Ele conhecia muito bem o chinês, como nós podemos ver por depoimentos do Danilo Barreiros e do José Vicente Jorge, e recorria à ajuda de letrados chineses e de sinólogos mais experientes para resolver questões pontuais da leitura. Quando nós sabemos o empenho que ele teve nisso, uma das nossas obrigações hoje é afastar completamente o mito de que o poeta não sabia chinês e fez aquelas traduções como uma espécie de desfastio e encararmos aquelas traduções como um trabalho sério, um trabalho que merece atenção crítica. Não só o trabalho das traduções, mas também as suas reflexões sobre a língua e sobre a escrita chinesa, que passaram sem análise durante muito tempo, como se fosse apenas mais algum exercício de exotismo. Muito longe disso, são exercícios de compreensão e de interpretação não só da poesia chinesa e da linguagem chinesa, mas também da natureza da poesia, não só na língua chinesa, mas da natureza da poesia em geral e da sua própria poesia. Ao longo da viola amorosa vai adormecendo a parlenda, sem que a madrunada eu atenda à lenga-lenga fastidiosa. Sem que o meu coração se prenda, enquanto nasal, minuciosa, ao longo da viola amorosa vai adormecendo a parlenda. Mas que cicatriz melindrosa há nele que essa vida ofenda e faz que as azitas distenda numa agitação dolorosa, ao longo da viola amorosa. Peçanha delineou a sua visão da China em textos onde, não raras vezes, conseguiu intuir coisas verdadeiramente notáveis, que o colocam, em termos sinológicos, ao nível de Ezra Pound. Pouco antes da sua morte, ainda publica a sua tradução da Legenda Budista e compõe o belíssimo poema Branco e Vermelho, que viria a ser publicado apenas em 1929. O interesse pela cultura chinesa manifesta-se também através das peças de arte que vai adquirindo nas suas constantes deambulações. Camilo Peçanha
ajudado pelo seu amigo José Vicente Jorge, que era um grande colecionador de arte chinesa, toma o gosto pelo colecionismo e começa também a reunir uma significativa coleção. O que ajuda Camilo Peçanha a reunir essa coleção é os proventos como advogado e também a sua disponibilidade de tempo, que lhe permite grandes deambulações, sempre acompanhado pelo seu fiel cão, o Arminho, não só pelos tintins e casas de prego de Macau, mas também de Hong Kong e mesmo de Cantão. A coleção de arte de Camilo Peçanha é constituída por cerca de 350 objetos, de que vão desde as porcelanas, passando pelos metais, marfins, indumentária e uma significativa coleção de pintura chinesa. Podemos considerar que Camilo Peçanha foi o primeiro ocidental que se preocupou em reunir uma coleção que tinha uma grande componente de pintura chinesa. Camilo Peçanha, quando se aproxima do fim da vida, começa a ficar preocupado com a sobrevivência da sua coleção. A solução foi fazer 2 doações ao Estado português. A coleção Camilo Peçanha é embarcada num vapor mercante com destino a Lisboa. Quando chega a Lisboa, é imediatamente expedida para Sevilha, onde estava a ser feita uma exposição universal, e quando regressa a Lisboa, vai para o Museu das Janelas Verdes, o atual Museu da Arte Antiga, que realmente nunca teve grande interesse em expor a coleção. Entretanto, por doação, a coleção Camilo Peçanha tinha sido oferecida à cidade de Coimbra. Nessa altura, o diretor do Museu Nacional Machado de Castro, Virgílio Correia, entende que a coleção deve vir o mais rapidamente possível para Coimbra e cria todas as condições para que isso aconteça. O diretor cria uma sala onde as peças mais relevantes são expostas, e essa sala mantém-se até aos anos 70 do século XX. Nessa altura, devido a obras do museu, a coleção é desmontada, nunca mais sendo exposta. Entretanto, julgamos que estão criadas as condições, a muito breve trecho, da profecia de Camilo Peçanha se poder realizar. E a profecia era esta: apesar daquilo que se diz da coleção Camilo Peçanha, devido à sua qualidade, devido à sua valia, mais tarde ou mais cedo, ela será exposta para deleite do público. Macau foi o cenário mais constante da vida de Camilo Peçanha. Ali bebeu a música que tornou poesia, singular e rara. Partilhou conhecimento, aplicou a lei e a pedagogia, criticou, desdenhou, amou, fumou ópio, colecionou arte, desafiou convenções, hipocrisias e etiquetas. Sonhou, de certo. Ousou olhar e conhecer o outro, que tão perto ficava do outro lado. Misturou o sangue e ali ficou enterrado. Porque o melhor, enfim, é não ouvir nem ver, passarem sobre mim e nada me doer. Sorrindo interiormente, com as pálpebras cerradas, às águas da torrente já tão longe passadas. Rixas, tumultos, lutas, não me fazerem dano, alheio às vãs labutas, às estações do ano. Passar o estio, o outono, a poda, a cava e a redra, e eu dormindo um sono debaixo de uma pedra. Melhor até, se o acaso o leite me reserva, no prato extenso e raso, apenas sob a erva. Cabril copioso em sope, e esvelto a intervalos, fustigo-me a galope de bando de cavalos. Onde o serrano no mato, abrigas tão propício, onde o viver ingrato expõe ao sacrifício.
das vidas, mortes duras, ruam pelas quebradas, com choques de armaduras e tinidos de espadas, ou sob o piso até, infame e vil da rua, onde a torvarralé irrompe e tumultua, se estorce, vocifera, selvagem nos conflitos, com ímpetos de fera dos olhos, saltos e gritos, roubos, assassinatos, horas jamais tranquilas, em brutos pugilatos, fraturam-se as maxilas. E eu, sob a terra firme, compacta, recalcada, muito quietinho, a rir-me de não me doer nada.